Na semana passada, uma agência da Caixa Econômica Federal foi roubada em Piracicaba e joias do setor de penhores foram levadas pelos bandidos. Uma ação bem parecida com a que aconteceu em Santos no final do ano passado. Em ambos os casos, fica a pergunta: quem vai pagar o prejuízo? Para esclarecer as dúvidas sobre esse caso, a repórter Juliana de Paula conversa com um especialista ao vivo no nosso estúdio lá em Campinas. Oi, Ju, bom dia para vocês. Oi, Van, bom dia para você, bom dia a todos acompanhando o BTV da gente. Estamos mais uma vez aqui com o doutor Anderson Gianetti, ele que é especialista em direito do consumidor, para tirar essa dúvida e outras dúvidas também relacionadas a situações como essa. Deixei algum bem meu guardadinho num lugar e aí, de repente, sumiu, aconteceu alguma coisa, o que é que a gente faz? Lembrando, antes de dar aqui a minha boa tarde para o doutor Anderson, eu quero lembrar que você de casa pode aproveitar para tirar sua dúvida, tá? É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, anota aí o número, é o 98819-8000, 98819-8000, já aparece aí para você. Bom dia então, doutor. Falar sobre esse assunto, né? Esse caso aconteceu recentemente em Piracicaba, roubaram a agência da Caixa Econômica, um roubo aí, cinematográfico até, e levaram tudo quanto foi joia de lá. E aí, doutor, primeiro vamos explicar o que é o penhor, né? Muita gente não sabe. Muito boa tarde, Juliana, espectadores da VTV. Sempre uma satisfação estar aqui. Realmente, o penhor é uma forma muito interessante de se obter dinheiro emprestado, crédito. É uma forma de crédito onde há menos exigências do que nos empréstimos tradicionais. Basta você ir a uma agência da Caixa com seu RG, seu CPF, e um comprovante de endereço, além da joia, para que ela seja avaliada, e você consegue um empréstimo no valor de 85% do que for avaliada a sua joia. Então, digamos assim, você tem uma joia de 10 mil reais, ela foi avaliada em 10 mil reais pelos peritos da Caixa, você vai emprestar 8.500 reais. Quais são as vantagens? Né? Não tem aquela história de análise de crédito, de SPC, Serasa, enfim, se está ou não com a sua anotação, com o nome sujo, que a turma chama. Né? E, além disso, a taxa de juros é relativamente baixa. É claro que nós estamos no país dos juros mais altos, talvez, do mundo, né? Mas a taxa de juros é em torno de 1,7%, 2% ao mês. Menos do que isso, só empréstimo consignado em folha de funcionário público. Né? E aí, então, realmente, vezes, é muito interessante. É vantajoso e muitas pessoas optam por isso, inclusive. Mas e aí, numa situação como essa que a gente citou, que a Vanessa falou agora há pouco, que ocorreu aqui em Piracicaba e no fim do ano também em Santos, uma situação muito parecida, como que faz? Quem que vai pagar todo esse prejuízo? De pessoas, por exemplo, que colocam um número de joias até interessante, um valor grande, como, por exemplo, 10 mil reais, 5 mil reais. Como que fica numa situação dessa, doutor? Bem, o Código de Defesa do Consumidor estipula que o serviço ele é considerado defeituoso sempre que não atende às características de segurança que dele razoavelmente se espera. Então, quando não há segurança, há um defeito e o fornecedor, no caso o banco que prestou este serviço defeituoso, é obrigado a reparar todos os danos causados aos consumidores. Onde reside o problema, não é, dessa reparação, dessa indenização? É que, geralmente, as joias, não é, elas têm um valor de mercado que nem sempre é o valor avaliado pelo banco. Às vezes, o banco avalia num valor inferior ao de mercado. Além do que, joias podem ter também um valor sentimental. Não é? Então, é aquela joia da sua avó, que é de família. Não é? Então, o que a justiça tem feito? Né? Tem casos e casos. Geralmente, o contrato bancário que tratou do penhor, ele estabelece uma indenização no valor de 1,5 vezes a avaliação feita pelo banco e descontado daí o valor emprestado. Então, aquele exemplo inicial, né? Você avaliou, o banco avaliou a sua joia em 10 mil reais, você pegou 8.500 reais emprestados. Né? E aí, em caso de roubo, aí, enfim, de furto dessa sua peça dentro do banco, o contrato de penhor estipula que ele vai te pagar 1,5 vezes do valor avaliado, ou seja, 15 mil reais descontados os 8.500 do empréstimo que você levantou. Portanto, você seria ressarcida em R$ 6.500 neste exemplo nosso aqui. Isto não repara, talvez, o valor de mercado. Se você for numa joalheria para comprar aquela mesma joia ou uma parecida, talvez venha a ser muito mais caro, não é? E também não repara
o valor sentimental, não é? Muitas vezes é uma joia de família, da sua mãe, da sua avó, bisavó, está passando de gerações, veio da Europa, enfim, tem um histórico lá da família real, tal. Então, essas questões que envolvem o valor sentimental e o valor de mercado devem ser pleiteadas na justiça. E aí já tem gente preocupada aqui com essa questão de penhorar as joias, viu, doutor? A Mara de Campinas perguntou assim, que cuidados que eu devo ter se eu resolver, então, penhorar uma joia minha? Algum cuidado que nós podemos ter para ficar mais tranquilo? A primeira questão é conhecer o penhor, não é? Então, a gente comentou aqui que é uma forma muito interessante de dinheiro emprestado, de crédito, não é? Mas você tem que ter em mente que este valor que vão te avaliar, vão te pagar apenas 85%, vão te emprestar 85% do que for avaliado e, além disso, você terá, se for pagar à vista este valor emprestado, você tem até 180 dias para pagar numa única parcela. E se for pagar parcelado, tem até 60 meses para quitar mensalmente esse empréstimo. 60 meses são 5 anos, né? Então é um prazo bastante longo. E você tem que ter em mente também que a sua joia vai ser dada em garantia por este empréstimo. É por isso que a taxa de juros é menor do que a taxa de juros normalmente praticada no empréstimo pessoal, por exemplo. E caso você deixe de pagar qualquer dessas prestações, você pode perder a joia. Então, esse é um cuidado fundamental. Você tem que guardar o dinheirinho lá mensal, né? Então, muitas vezes, para que é indicado, Juliana, o penhor? Você está com o seu cheque especial descoberto, a taxa de juros é muito alta. Você está com o cartão de crédito, não entrou lá no crédito rotativo, não é? A taxa de juros é alta, 3, 4, 5% ao mês. Então, para não entrar no cheque especial, para não entrar no cartão de crédito rotativo, na taxa de juros altíssima, se você for pedir um empréstimo pessoal, um CDC no banco, vai te custar 3% ao mês. No penhor custa 1,7%. Então, tenha parcimônia, tenha o cuidado de não deixar de pagar as prestações. É apenas para cobrir uma necessidade momentânea, quitar aquele débito que você tem naquele momento, porém, tem que ter no seu orçamento já previsto que durante 60 meses a sua prestação acrescido lá não é só aquele valor que você pegou emprestado, vai ter os juros de quase 2% ao mês. Você tem que deixar reservado aquele valor para não perder aquela sua joia de valor sentimental por falta de pagamento. E no caso extremo, como esse que a gente está citando aqui, inclusive em Santos, aconteceu há cerca de 6 meses e muita gente ainda não teve essa indenização, não recebeu. Realmente há essa demora? E o que é que o senhor indica, né? Orienta para essas pessoas? Procure o PROCON da sua cidade ou recorra diretamente à justiça para resolver isso o quanto antes? O PROCON é sempre uma alternativa interessante para se buscar um acordo, não é? Qual que é o problema quando se envolve bancos públicos, né? O banco público ele é limitado, ele não tem margem para um acordo que seja muito favorável ao consumidor, por exemplo, nas questões que possam envolver valor de mercado ou valor sentimental. Provavelmente, o banco vai oferecer o que é previsto em contrato, 1,5 vezes, não é, o valor daquela avaliação. A sua joia foi avaliada em 10 mil, ele vai te oferecer 15 mil menos o que te emprestou. Não é? Se você tem um saldo em aberto, vai descontar aquele valor do que ainda não foi pago daquelas prestações. Então, realmente, assim, o PROCON é para obter uma reparação rápida nos termos contratuais, do 1,5 vezes o valor de mercado. Ah, não, mas eu quero o valor de mercado. Então, tire fotos antes de você executar, não é, esse contrato de penhor. Faça avaliação numa joalheria de confiança, onde você adquiriu aquela joia, para saber qual é o valor de mercado. E se o valor avaliado for muito menor do que o valor de mercado, e nessa hipótese mais extrema de um furto, de um roubo ocorrido na agência bancária, em que o banco vai te pagar apenas um montante proporcional àquela avaliação muito abaixo do valor de mercado, não perca tempo, vai para a justiça. Contrate um advogado de confiança, procure o Poder Judiciário. Se forem causas até 20 salários mínimos, é possível ir no Juizado Especial Cível, onde não é necessário ter um advogado para acompanhar a sua ação em primeira instância. Porém, não é apenas na Justiça que você vai poder apresentar os comprovantes de que o valor de mercado, as avaliações, não é, de que seja maior do que o que foi avaliado pelo banco, e também
trazer comprovações do valor sentimental, porque isso também pode trazer o direito a um dano moral pelo valor sentimental da perda de uma joia de família. Muito obrigada, doutor Anderson. Tinha um monte de outras perguntas também que ele tem que voltar para responder sobre a questão da segurança nos supermercados, enfim, várias outras questões também que mandaram aqui para a gente. Já lhe convido para o senhor voltar aqui, porque realmente tem bastante dúvida. E agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença aqui no VTV da gente. Perfeitamente, eu que agradeço. Um forte abraço aos espectadores da VTV. Muito obrigada. Van, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, Ju. Direito do consumidor é um assunto que realmente chama atenção mesmo. Obrigada, viu, pela entrevista, Ju.